Sejam todos bem-vindos, seja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Iniciando aí mais um programa Mundo Esotérico com assuntos relacionados ao esoterismo, à teosofia, à metafísica, à espiritualidade e assuntos afins, E hoje daremos aí prosseguimento ao estudo, da sabedoria das religiões, em que a temática agora é sobre o cristianismo, E o interessante, se tratando do cristianismo, é que o próprio termo cristão, ele foi aplicado pela primeira vez aos próprios seguidores de Jesus, Isso está registrado aí em Atos, capítulo 11, versículo 26, isso na cidade de Antioquia, na Síria, E naquela época os próprios cristãos eram todos judeus, Eles se consideravam os verdadeiros israelitas, os fiéis remanescentes e o povo de Deus, que interpretava corretamente, no caso aí, ouvintes, a lei e os profetas. Eles não se consideravam aí seguidores de uma nova religião, mas os intérpretes, autênticos das escrituras hebraicas, e os próprios cujos ensinamentos e leis eles acatavam plenamente. No início houve muito essa diferença da própria ortodoxia, e uma vez estabelecida, no fato de darem mais ênfase, e importância ao arrependimento, ao amor ao seu próximo e também a questão aí sobre a esperança de redenção. Mas na sua maior diferença que se demonstrava estava justamente nessa aceitação da crença de que Jesus de Nazaré era o Messias, o próprio Cristo, que foi de fato aí predito pelos profetas. E interessante, abordar que mesmo depois da crucificação de Jesus, os seus próprios discípulos eles passaram a admitir de forma gradual em suas fileiras e sem distinção de raça ou de língua, todos que justamente aceitassem a Jesus como Messias, E as próprias escrituras hebraicas ainda permaneciam com os seus livros sagrados, mas eles usavam, e é interessante isso, a própria tradução grega em seus serviços religiosos e não o texto hebraico. E eles supriam toda a questão do sermão, dos sermões que eram realizados, juntamente com as próprias lendas, parábolas e as máximas que tratavam aí que eram de fato atribuídas a Jesus, justamente aí para a própria ilustração de seus ensinos. E aí mais tarde ele foi introduzido o emprego das epístolas, principalmente dos apóstolos missionários, justamente para o fortalecimento de sua fé e coragem, bem como também eles liam os próprios comentários, que inspiravam, ou também os chamados apocalípticos, feitos pelos próprios evangelistas. E a maioria desses subsídios foi logo escrita. E nós percebemos, que ao longo desses 2 séculos, apareceu em diferentes partes do mundo um certo número de livros, que traz e trata de uma variedade de problemas da igreja e dando o relato da vida de Jesus segundo as recordações de seus próprios contemporâneos.
E há muitas provas de que bem no começo, né, existe um bom número de evangelhos e que atualmente nós só vemos, na verdade, alguns e poucos, né, fragmentos, né, se a gente for ver bem nesse sentido. E por volta da metade do século IV depois de Cristo, né, reuniu-se um certo número de tais livros, e dentre eles foram selecionados 27 como divinamente inspirados e que de fato se tornaram aí o cânone, né? E por essa época os próprios cristãos consistiam principalmente de gentios e eles se identificavam como seguidores de uma religião bem distinta, né, do próprio judaísmo. Conservavam claramente aí as escrituras hebraicas, porém as chamavam com um termo, né, que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. E a essas acrescentaram os 27 livros recém-canonizados, chamados o Novo Testamento, né? Nós percebemos aí que teve toda uma questão, uma grande controvérsia sobre os 7 livros, né, incluídos no cânone, e aqui nós citamos o Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. E depois de cerca de um século, essa controvérsia ela cessou para só despontar novamente durante a Reforma, quando houve aí assim a própria inclusão de Tiago, e justamente ela foi debatida novamente por Lutero, né, um reformador, e outros. Mas o próprio cânone, iniciado justamente como um movimento de reforma dentro do judaísmo, o cristianismo ele teve uma grande projeção, meus ouvintes, logo fora do nacionalismo geográfico e racial da antiga religião, e os seus próprios evangelistas eles trabalharam para torná-la a religião da humanidade. O que nós podemos ver atualmente é que o cristianismo é a religião mais universalmente aceita por todas as religiões vivas. Ela transpõe as fronteiras de quase todas as nações da terra e também é conhecida em todas as línguas e abrangendo aí todas as raças. De cada 4 pessoas do mundo, né, uma é cristã. Nós temos uma predominância da religião cristã na Europa e na América também. Nós podemos perceber também que a essência da sabedoria, né, e os ensinamentos do cristianismo nós podemos encontrar por excelência nas parábolas dos 3 primeiros evangelhos, nas máximas de Jesus e dos apóstolos, que estão aí distribuídas por todo o Novo Testamento, e nas máximas de Jesus, também em fontes apócrifas. Tratando sobre as parábolas dos evangelhos, né, e a própria parábola, né, ela tem como significado comparação, né, e é uma forma literária distinta que vai apresentar aí um evento real ou altamente provável de alguma ocorrência comum num símile ampliado que leva a uma conclusão superior e frequentemente religiosa. A própria parábola ela foi muito empregada como ensino oral de muitas religiões e particularmente entre os judeus dos períodos bíblico e pós-bíblico. Como poucas pessoas sabem, né, nós percebemos que no Antigo Testamento nós encontramos
muitas parábolas. Nós temos a parábola do espinheiro que queria ser rei, está lá registrado em Juízes, capítulo 9, versículo do 7 ao 15. Nós temos também a parábola do prisioneiro em 1 Reis, capítulo 20, versículo do 39 e 40. E também muitas outras, né? Também essa é bem interessante, a parábola das duas águias, em Ezequiel, capítulo 17, versículo de 2 até o 10. Né? E nós percebemos, né, que na maioria dessas parábolas, né, os próprios personagens, que são escassamente sugeridos, eles surgiam à vida apresentadas e desenvolvidas com grande detalhe. Né? No próprio Novo Testamento, nós temos aí as parábolas como a do filho pródigo e também a do bom samaritano, como também do rico e Lázaro, né? Que traz uma admirável perfeição e de serem tão breves também, né? Essas descrições. Também podemos citar algumas máximas, né, do Novo Testamento, né, passagens belíssimas, né, das grandes bem-aventuranças, né, particularmente em Mateus 5,8, que cita os bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. Né? E grandes outras passagens, né, em Mateus 5,44 também cita: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Também uma belíssima passagem em Mateus 6,21 que diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Também temos aí os ágrafos e os logia, né, que é uma parte bem interessante, né, que do próprio grego o vocábulo ágrafa, né, significa não escritos, e ele é empregado para descrever um certo número de sentenças atribuídas a Jesus. Embora eles não se encontrem nos evangelhos canônicos, eram correntes na primitiva tradição oral cristã e tiveram em seu curso em obras apócrifas, né? E no próprio Novo Testamento nós encontramos exemplos desse, como quando São Paulo cita Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber, trazendo essa sentença, né, em Atos capítulo 20, versículo 35. Em outras obras não canônicas, né, eles aparecem ou se citam mais outras sentenças semelhantes a essa. E só pelos fins do século XVII que se fizeram tentativas para reunir essas sentenças extracanônicas. Isso aconteceu em 1859, um erudito alemão chamado Lobegoff, né, von Tischendorf, ele descobriu no convento de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, o Codex Sinaiticus da Bíblia grega, e o qual continha umas poucas sentenças até agora não autenticadas. E cerca de 2 décadas depois, 2 arqueólogos britânicos, os doutores Grenfell e Hunt, que estiveram escavando no Alto Egito, a oeste do Nilo, onde outrora se ergueu aí de fato o Capitólio da província de Oxys Rinchons, encontraram uma vasta quantidade de papiros, principalmente gregos, e que traziam uma grande abrangência, que datavam desde o 1º ao 8º século.
E entre os papiros havia uma folha que remontava aos anos entre 150 e 300 depois de Cristo, em que estava escrito uma série de sentenças, né? Estas elas foram reunidas, as contidas na Bíblia de Tischendorf e em outros fragmentos de Bíblias perdidas e recentemente descobertas, nos quais elas foram denominadas como logia. E das 34 logias seguintes são extraídas justamente dos papiros de Oxirrinchuns, bem como de fragmentos de outros documentos, né? Então, eles trazem uma autenticidade aí de informações devido ao período aí que foram encontrados, né? E uma dessas máximas dos ágrafos e logia, eu vou citar aqui, que é bem interessante, que ele cita o seguinte: eu sou tu, e tu és eu, e onde tu estás ali, também estou, e em todas as coisas estou disseminado. E donde quer que me colhas, ao me colheres a ti mesmo, te colhes. E mais outra que diz o seguinte: aquele que busca, achará, e achando, se maravilhará, e maravilhando-se, reinará, e reinando, descansará. Nunca te alegres, senão quando hajas contemplado teu irmão com amor. Quando jejuares, ora por aqueles que estão prestes a perecer. Bem-aventurados os que lamentam a ruína dos incrédulos. Um dia passavam Jesus e seus discípulos por um homem, e lhes proferiu injúrias em altas vozes. Mas Jesus lhes retrucou só com amabilidades. E ao lhe perguntarem seus discípulos por que respondia com boas palavras, a quem proferia, mas ele lhes respondeu: cada um dá do que tem em sua despensa. Meus caros ouvintes, essas grandes máximas e essas informações dos quais nós trazemos à tona, né, desta sendo uma das religiões mais influentes do mundo, né, mais conhecidas, ela tem o seu papel, né, de sua própria sabedoria, o próprio Cristo que traz todo esse cabedal de informações, né, assim como também nós estudaremos e traremos à tona a questão do judaísmo e de outras tradições, né? No total aqui eu estou totalizando em média 10 grandes religiões e que vamos abordar ao longo, né, desta série de programas, baseando-se aí na sabedoria das religiões. Um forte abraço a todos, fiquem na paz, namastê e até um novo encontro, uma nova oportunidade.